Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15. A partir do primeiro versículo diz: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obed. E ele saiu para se encontrar com Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com ele. E se vós o buscardes, ele será encontrado por vós. Mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Ora, por um longo período, Israel esteve sem o Deus verdadeiro e sem um sacerdote para ensino e sem lei. Porém, quando eles, na sua aflição, tornavam-se para o Senhor Deus de Israel e o buscavam, o acharam. E naqueles tempos não havia paz para aquele que saía nem para aquele que entrava, mas grandes opressões estavam sobre todos os habitantes das terras. E nação contra nação e cidade contra cidade se destruíam, porque Deus os permitia com toda essa adversidade. Portanto, sede fortes e não fraquejem as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. Interessante entendermos aqui a necessidade real, a dependência do Espírito por parte do profeta, do Espírito Santo, para que o profeta fale de fato aquilo que vem do trono, da graça de Deus, do coração de Deus, que não seja um achismo, que não seja uma adivinhação, mas que seja de fato uma orientação, uma palavra dirigida pelo próprio Deus. Isso então impulsiona o profeta. Ele chega diante do rei e diz: olha só, vocês precisam me ouvir, o Senhor está com vocês, a partir do momento que vocês decidirem estar com Ele. E se vocês buscarem, Ele garante, vocês o acharão. Porém, se vocês o abandonarem, Ele de fato vos abandonará. E a pergunta é: Deus nos abandona? Nós encontramos Deus porque buscamos? Nós encontramos Deus pela nossa capacidade humana e deixamos de ter a presença de Deus porque Ele é um Deus tirano, um Deus arrogante, soberbo? Não. Justamente o contrário. Nós só o achamos por causa dele e ele jamais nos abandona, porque o texto faz questão de destacar: Deus se afasta daqueles que primeiro se afastam dele. Se nós decidirmos não nos afastar de Deus, ele garante a sua presença. Por um longo período de tempo, Israel esteve sem o Deus verdadeiro, ou seja, esteve imerso em idolatria, e sem um sacerdote que os ensinasse, e sem uma lei que fosse instrumento de base para o ensino. Porém, quando eles, na sua aflição, uma das ferramentas mais utilizadas para a manifestação da graça e da misericórdia de Deus, quando estamos em aflição, quando estamos em perigo iminente, uma das coisas que mais provoca em nós sinceridade é justamente a aflição, e a sinceridade provoca em nós um coração aberto, sem capa, sem máscara, sem artificialidade. Nós oramos e falamos com Deus de fato como nós somos, e esse coração contrito Deus não despreza. Então diz que nesse tempo de aflição tornavam-se para Deus, o buscavam e o achavam. A nossa perspectiva humana traz uma ideia de falta de respeito, de falta de seriedade, de falta de temor. Traz uma ideia de que quando as coisas estão bem nós não buscamos a Deus, e quando as coisas estão muito complexas nós nos voltamos como os melhores dos crentes, oramos, jejuamos, buscamos. E isso muitas das vezes é uma relação muito humana, de egoísmo, uma relação onde não merecíamos ou não mereceríamos a presença desse Deus, porque deveríamos estar com Ele de forma fiel em todo o tempo. Se de fato Deus pensasse como nós, muito provavelmente esse Deus, na nossa mente, não atenderia estas orações. E muito provavelmente não atenderia a oração de ninguém, porque a grande maioria, a maioria esmagadora das pessoas, lembram-se mais profundamente de Deus em momentos de aflição e o buscam. Mas Deus é aquele que está disponível para aqueles que o buscam. Nação contra nação não havia paz. Grandes opressões aconteciam naquele momento. Por quê? Porque o povo estava afastado de Deus. Chegamos então ao final desse trecho, esse versículo muito conhecido, versículo de número 7. Portanto, sede fortes e não fraquejem as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. Esse versículo, se utilizado de forma isolada, ele pode criar muitos problemas, trazendo a ideia superficial de que Deus recompensa qualquer tipo de obra, qualquer tipo de esforço. Porém, é um contexto que a conclusão é essa. Mas a conclusão tem a ver com o Espírito de Deus que surge logo no versículo inicial. O
profeta, então, imbuído dessa autoridade do Espírito, diz: se vocês se voltarem para Deus, se vocês ouvirem atentamente a voz de Deus, ou seja, quando vocês estiverem com Ele, se vocês o buscarem de fato, se vocês de fato não o abandonarem, são questões condicionais. Se na aflição de vocês se tornarem para o Senhor, porque os dias são maus, dias maus virão, acontecerão. O problema não é só se voltar para Deus na aflição, mas o problema, talvez, muito maior, é nem na aflição se voltar para Deus, e sim se voltar contra Deus. Portanto, sede fortes. O mundo é mau, grandes opressões continuam acontecendo, cidades contra cidades, cidades se destruindo, o mundo está conturbado. Não fraquejem as vossas mãos, porque a vossa obra nele, em Deus, a vossa obra no Senhor será, no tempo exato, no tempo dele, recompensada. É o Espírito de Deus que nos diz no dia de hoje. Amém.